Olá, boa tarde a todos e a todas, tudo bem? Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindas a mais uma live aqui do nosso Pé de Vista. Hoje vamos tratar da situação dos refugiados aqui em Pernambuco, tá? Em tempos de pandemia. Eu vou aqui fixar, tá, o nosso tema antes da nossa convidada de hoje entrar, a professora Emília Queiroz. Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, enquanto a professora Emília, tá, ela entra aqui na nossa live para dividir comigo aqui a tela. Eu vou fixar aqui o tema, tá? Enquanto a professora Emília está entrando, a professora Emília já tá entrando, vai me encaminhar o convite para que a gente possa dividir a tela. Deixa eu só aqui fixar o tema enquanto vocês estão entrando, tá, para participar da nossa live de hoje. Professora Emília, vou aceitar, viu, aqui o seu pedido para que a gente possa já começar a nossa live de hoje, tá? Agradecendo a Boa tarde, pessoal. Estão me Oi, ouvindo bem, Léo? boa tarde, tudo bem? Tá ouvindo bem? Tô sim. O meu som tá Tudo bom? certo. Tá tudo certo. Tá, então, mais uma vez, Emília, eu tô dando aqui boa tarde a todos e a todas, né? Já antecipando que teremos uma live de excelente qualidade, né? Porque você preside essa comissão, tá, de defesa dos direitos dos refugiados aqui de Pernambuco, né? Da nossa OAB pernambucana. Você, além de ser uma amiga querida, é uma excelente processualista, né? Uma professora de mão cheia, né? Também, né, faz parte do time Pé de Vista e tenho certeza que hoje, tá, nós teremos uma tarde bastante produtiva. Eu já quero começar aqui, né, a agradecer a todos que estão, né, ao vivo nesse momento, que estão participando aqui da nossa live. Quero mandar um abraço especial ao meu querido amigo e irmão Bruno Batista, nosso presidente da OAB Pernambucana. Bruno, que está fazendo um trabalho excepcional à frente da nossa OAB e, sobretudo, nesse momento de crise, vem trabalhando diuturnamente para tentar minimizar os prejuízos que a pandemia tem causado à nossa advocacia. Mandar também um abraço, tá, especial para o querido amigo e irmão também Marco Aurélio Peixoto. Marco, que é conselheiro estadual aqui da nossa OAB Pernambucana, preside a Comissão da Advocacia Pública e também faz parte do nosso time aqui de te passar para que você possa se apresentar. Eu já quero te passar e já jogar para você a primeira pergunta, né? De onde surgiu, Emília? Eu me recordo que você procurou a B Pernambucana, né? Levou esse pleito, né, para iniciar, para que a OAB Pernambucana abrisse as portas para os refugiados. De onde surgiu essa ideia, né? De onde surgiu a ideia da comissão dos refugiados? Boa tarde, Leonardo. Primeiro eu quero registrar que é um prazer muito grande estar aqui. Estou me sentindo em casa pelos dois lados, né? Por falar como presidente dessa comissão que é tão querida, que é grande parte da minha vida, a Comissão de Direitos dos Refugiados da OAB, e também por ser membro e uma das colunistas do site Pé de Vista. Então eu estou aqui no momento de glória e mais ainda por ser entrevistada pelo colega que eu tenho em grandíssima conta, um professor tradicional aqui do Recife, né? Também saudando quem está entrando aqui agora, nosso presidente Bruno Batista, que eu vou falar bastante dele, porque tudo isso, toda a ação efetiva que está acontecendo em prol dos migrantes não nacionais de Pernambuco é fruto de uma confiança que Bruno teve. Marco Aurélio Peixoto, fundador, um xará de Bruno Batista, meu colega advogado Bruno Amorim Batista, os membros da minha comissão de direitos dos refugiados, que eu já vi Rafaela Carrilho, já vi Rodrigo, Luciene, conselheira tutelar, que está ajudando a gente também nisso, né? E os membros do comitê interinstitucional já estão entrando também, todos os alunos da ESA e todos que estão engajados nessa causa, né? Então, foi muito interessante a sua pergunta,
por que uma comissão de refugiados em Pernambuco? Não é? Hoje a gente até pode entender que já existe esse fluxo que dá para se notar nas ruas. Mas há mais de um ano atrás, como fundamentar um pedido de se ter uma comissão de direitos dos refugiados num estado que não tem uma fronteira imediata com esses outros países que geralmente de onde se emanam essas pessoas, né? Mas já existia, em 2019, o CONARE, que é o Conselho Nacional, o Comitê Nacional de Refugiados do Brasil, ligado ao Ministério da Justiça, declarou que o Estado da Venezuela era um Estado que emanava grave crise de direitos humanos. Com isso, existe uma legitimação excepcional, expansiva na legislação para que pessoas daquele país migrem para outros países com potencial de solicitação de refúgio, não é? Então, primeiro ponto, essa questão da solicitação de refúgio não é, por exemplo, vamos, professor Léo, fazer nosso doutorado aonde? Na Espanha. A gente gostou muito da Espanha, se bem que eu não troco o Brasil, não, viu? É bom para passear e voltar. A gente foi fazer o doutorado na Espanha, gostou muito, acabou o nosso visto de estudante, eu nos Estados Unidos. Vamos ficar na Espanha. Eu posso alegar, eu posso fazer a solicitação do visto de refugiado na Espanha? Não. Por quê? Para que o país de origem se considere um celeiro de pessoas nesse status, com potencial desse status, tem que ser reconhecida alguma crise, não é? Uma perseguição política, econômica, ecológica, não é? E essa que veio com a Declaração de Cartagena, que é a questão de graves riscos em relação a direitos humanos. Foi assim que o CONARE, já existia um fluxo sem o reconhecimento desse status, desse potencial, existia um fluxo muito grande de venezuelanos vindo muitas vezes a pé, principalmente os de zona rural, para Pacaraima, que é a divisa que a gente tem lá em Roraima, né? Então, nesse momento desse fluxo, antes mesmo do CONARE ter feito esse ato normativo que colocou a Venezuela como um potencial status de distribuir pelo resto do mundo, vindo para o Brasil, pessoas com esse perfil. Então, nós vimos que já existia esse fluxo. Aqui em Pernambuco, até pelo temperamento dos pernambucanos, é um estado muito acolhedor, não é? Então, aqui nós tínhamos poucas, mas tínhamos famílias da Síria, nós tínhamos haitianos, nós tínhamos um grupo já grande, que ainda permanece grande, já estão comerciando, inclusive aqui, de senegaleses, né? E nós começamos a sentir esse movimento massivo de pessoas saindo da Venezuela. Então, já existia em São Paulo, já existia no Amazonas uma comissão, e foi uma ideia que surgiu de uma conversa que tivemos com o professor Danilo Mergulhão e a professora Ingrid Zanella, falando sobre essa questão, e levamos essa fundamentação, esse pleito, ao doutor Bruno Batista, que eu reconheço, numa atitude de muita vanguarda, apostou na causa, né? Ele viu que sim, poderia repercutir isso aqui no Brasil. Aqui em Pernambuco, estava ainda começando o movimento de interiorização para cá. Então, nossa comissão surgiu humildemente, não é? Já saudando o doutor Cláudio, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu sempre digo, eu sou sua tutelada, porque nós surgimos como uma subcomissão ligada a direitos humanos. E foi muito importante isso, porque especificamente 2 membros dessa Comissão de Direitos Humanos nos deram todo o aporte, que era um estudo que eles já faziam, inclusive aqui em Pernambuco, que é doutor Marcelo e doutora Letícia, não é? No segundo ano, saudando a doutora Catarina Vasconcelos, nossa ouvidora, que entrou agora. No segundo ano, já ganhamos o status de comissão. E assim, Léo, nós temos feito algumas ações onde a OAB teve um papel de protagonismo, né, na defesa. Qual é o papel da nossa comissão? Nosso papel é do contencioso em favor desse público? Não. Esse papel é brilhantemente exercido pelas defensorias públicas do Estado e da União, doutor André Carneiro Leão, doutor Henrique da Fonte, entre outros, né? O próprio Ministério Público também. O nosso papel, na realidade, é aquele artigo 44, inciso 1º, que você é o grande mestre de ética, que eu até me aventuro, né, em dizer isso, que é
A questão da defesa da Constituição, não é? E a questão da defesa dos direitos humanos e sociais. É o nosso munus público, e, enquanto advogados, né? Então, nós fiscalizamos se os direitos fundamentais desse público está sendo garantido. Por quê? Você pode achar que não, mas tivemos, sim, casos suspeitos, inclusive de xenofobia. Não é? Então, o nosso papel é muito isso, e servir de ponte entre essa população e as instituições já constituídas do Estado, seja sociedade civil, seja poder público. Já fizemos várias reuniões aí, já recebemos eles, já fizemos atendimento, vamos em loco também onde estão. Então, o papel da comissão é esse, e eu estou super orgulhosa dessa formação que está agora, dos membros. Produzem bastante, já produziram material da cartilha, estamos fazendo minutas de recomendações juntos. Então, hoje, o papel da nossa comissão é esse, já convidando quem se interessa pelo tema também. Nossa comissão é uma comissão aberta e plural, quem tiver interesse, nos procurar também para isso. Maravilha, maravilha, Emília. Eu também quero registrar, né, mandar um abraço, né, para Cláudio Ferreira, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pernambucana, né? Você já saudou. Também mandar aí um abraço à querida amiga Catarina Vasconcelos, que você também já saudou, nossa ouvidora da OAB Pernambucana. Mandar também aqui um abraço ao amigo André Galindo, né, magistrado aqui do estado de Pernambuco, que sempre acompanha aqui as nossas lives. E eu me recordo bem, Emília, você falou aí, eu me recordo bem quando você procurou a OAB. Nós não tínhamos nenhum indício ainda, nenhum caso, né, de refugiados aqui em Pernambuco. De fato, como você falou, né, nós tínhamos notícias, né, da região norte do nosso país, né, de casos, né, como Roraima, por exemplo, você acabou de citar, dentre outros estados da região norte, que começou com uma subcomissão, né, mas que a partir desse ano passou a ser, de fato, uma comissão. E no ano passado, em 2019... eu me recordo que na instituição que eu leciono, em uma banca, né, de TCC, uma aluna, ela fez um trabalho de conclusão de curso envolvendo essa situação de refugiados. Mas ela no trabalho, ela em um capítulo ou um tópico, não me recordo bem, ela fez uma distinção, Emília, sobre migrante internacional, né, e refugiados. De fato, existe uma diferença, não é isso? Claro, claro. E é bom até a gente já fixar essa diferença, esses parâmetros agora, dando um beijo para a Dani, que entrou, Beron, nosso colega, também está aqui, processualista, Paula Salé, Michele, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Jaboatão, membro da nossa comissão, do VÉ, Tuane, sejam bem-vindos. É bom a gente fixar essa terminologia logo agora, Léo, porque, na realidade, os migrantes não nacionais a gente pode classificar como o gênero, né? E os refugiados seriam uma espécie, né? O processo de solicitação de refúgio, historicamente, sempre foi muito lento, né? Devido a esse grande fluxo, a partir de quando o CONARE declarou o estado de grave ameaça a direitos humanos na Venezuela, veio um número muito grande para cá. Aí, então, foram simplificados. Esse reconhecimento que o CONARE faz com que esse processo de reconhecimento de refúgio seja simplificado, não é? E foi um número imenso, mais do que dobrou o número que já se tinha de refugiados. Para ter ideia, isso é muito interessante, vocês entrarem no site da Acnu, que é o Alto Comissariado da ONU para a questão de refugiados, e lá tem os gráficos, e você consegue notar que até o ano passado, que remete a 2018, o relatório, até no gráfico do ano passado, o número 1 eram de sírios, vinham muitos sírios para o Brasil. Hoje nós vamos colhendo os dados, e ainda não há um relatório firmado pela Acnu, recente, e a gente vê que mais do que duplicou só com os venezuelanos que chegaram. Agora há pouco, nós tivemos em poucos dias o reconhecimento dos filhos de quem já tinha sido reconhecido aqui, né? Então, existe o status de refugiado que vem só depois de um processo que é aberto, inicialmente começa pela Polícia Federal, tem toda a documentação, tem uma série de exigências, não se pode ter uma ficha criminal, tem toda uma série de... O país que está cedendo tem que se ver se existe algum tipo de crise também nele. Enquanto eu estou apenas solicitando esse visto, eu devo ser... A minha terminologia é
solicitante de refúgio, tá? Mas o refugiado é um migrante não nacional, sim, né? Antigamente nós chamávamos de imigrante e já aconteceu um episódio interessante que me chamaram para uma palestra e eu disse que queria falar sobre a questão dos migrantes não nacionais. Aí disse, você vai falar de quem? Eu disse, não, nós podemos dar foco nos senegaleses, nos venezuelanos. E eu levei um fora, assim, dizendo, não, então é imigrante, a senhora não sabe, mas quando vem de outro país, eu tenho que botar o I na frente, a senhora não aprendeu isso, tal. Aí eu disse, claro, existia o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro foi feito no momento da ditadura militar. Naquele momento, existia um temor nacional de que houvesse algum tipo de invasão de estrangeiros que viessem denegrir nosso país. O Estatuto do Estrangeiro foi escrito muito com base no temor do terrorismo internacional. Então, esse nome estrangeiro serviu para deixar claro que nós somos brasileiros e o estrangeiro é aquele estranho que está dentro do nosso país. Até para desestimular a migração dele, não é? Hoje, com essas crises humanitárias, depois que já foi retomado o regime democrático, não tinha mais sentido nós termos uma legislação nacional que expelisse esse movimento, que na realidade é um movimento internacional universal de direitos humanos. Por isso, em 2017, nós tivemos a lei da migração. Não é da imigração. A lei da migração, justamente, tira-se esse I de imigrante exatamente para deixar essas pessoas mais confortáveis de estarem no nosso país, que também é delas. E tem uma terminologia que eu aprendi com o doutor André Carneiro Leão, da DPU, grande amigo, espero que esteja aqui, e ele sempre se refere aos nossos irmãos venezuelanos, né? Porque quem é da América Latina tem uma identificação muito grande. Então, a principal diferença é isso. Tem também os apátridas. Eu posso até disponibilizar um material para o pessoal também, que a própria comissão fez através da nossa cartilha do Covid. Eu já me comprometo de deixar no meu perfil pessoal o link de acesso à cartilha na biografia, né? Que aí você clica, baixa e tem toda essa questão teórica lá. Perfeito, perfeito, Amília. Achei bastante interessante, né, essa sua explicação super didática, né, da retirada do I, né, ou seja, não deve se falar imigrante, se migrante, e aí você justificou as razões que eu concordo plenamente, né, com a retirada desse I. Perfeito. E Emília, como eu falei logo no início, quando nós aqui em Pernambuco começamos a ter conhecimento, a ter notícia, né, desses refugiados, né, nós começamos a ter notícia da região norte. E aí eu te pergunto, quem são os refugiados aqui em Pernambuco? E não somente isso, como é que eles chegaram aqui em Pernambuco? Perfeito, Léo, perfeito, porque aí eu vou conseguir fazer o retrospecto para a gente entender o que vai ser o mote mesmo da nossa conversa, né? Que é a questão do direito à saúde dessas pessoas na atualidade, como está sendo tratado em Pernambuco. Vejam, a partir do momento que o CONARE deu essa instrução normativa de que os venezuelanos poderiam ser acolhidos no Brasil com potencial de solicitação de refúgio, aí o fluxo foi imenso, né? E se concentravam por questões geográficas de fronteira, se concentravam muito na região norte, principalmente em Pacaraima, é a porta de entrada deles. E, inclusive, lá em Pacaraima, gerou uma situação, e em Roraima como um todo, uma situação aflitiva, porque a cidade não tinha estrutura de receber todos, o Estado não tinha estrutura de receber todos, né? Então, o que se fez? O governo federal encampou uma campanha de acolhimento dessas pessoas. Então, lá em Pacaraima mesmo, foi feito um centro de acolhimento de campanha com entidades diversas, por exemplo, o papel fundamental, Polícia Federal, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, né? Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado e também os membros da sociedade civil. Se destacou muito nesse momento, como ainda se destaca aqui em Pernambuco, a gente tem que ressaltar a função da Caritas, né? A Caritas do Brasil ajudou bastante nessa triagem, é um órgão internacional e já tinha experiência. A Acnu, que é o Alto Comissariado da ONU para Assuntos de Refugiado, e muitas outras instituições da sociedade civil. Então, lá em Pacaraima, era feito um trabalho de triagem, né? Tudo bem, vamos triar, mas vamos mandar para onde?
né? Então, estudava-se no Brasil inteiro quais eram os estados que tinham apoio tanto do poder público, porque não é uma caridade, é uma obrigação do Brasil. O Brasil é signatário de tratados internacionais, a Constituição garante também, a lei de imigração e várias outras legislações. Então, é uma obrigação do Brasil receber. Mas existiam estados com mais e com menos estrutura. Existiam estados, por exemplo, as aldeias infantis, importantíssimas aqui em Pernambuco, para as famílias que têm crianças. Então, existe um filme muito bom que o Dr. Cláudio, inclusive, quer fazer uma exibição, a gente já tinha marcado quando voltar, passar essa pandemia, já temos um cineminha marcado lá na UAB, que é um filme que conta a história de 4 dessas famílias, tá? Que são famílias que estavam em Pacaraima e vieram para cá triadas por esse conjunto de forças e vieram para cá no avião da FAB. Quando chegavam na base aérea, já tinha o transporte daquela instituição que ia recebê-los. No caso de Pernambuco, eles iam para aldeias infantis, em Igaraçu, iam para a MEI, que é uma instituição religiosa em Carpina, ou para a Caritas do Brasil, que é sede na Universidade Católica, né? Então, essas instituições recebiam para moradia, algumas são moradias coletivas, a Caritas tinha o auxílio, o aluguel, que alugava imóveis. E qual era o papel dessas instituições e, como um todo, qual é o papel do Estado para essas pessoas? Primeiro, acolher, tentar regularizar a documentação, um problema grande que se tem é a questão de revalidação de estudo, é um desafio grande que se tem, mas empoderar essas pessoas para que elas saiam dessas casas de abrigamento já com o Ministério Público do Trabalho, através da doutora Débora Tito, fez um contato maravilhoso com as empresas para evitar xenofobia, para estimular a contratação. E existem várias famílias que saíram dessas casas e abriram vagas para um novo fluxo. Então, esse é o público que vem triado oficialmente para cá, tá bom? Através desse apoio entre sociedade civil e Estado. Eles já chegam aqui, a maioria com CPF, e vão indo para o mercado, tá? São tratados para isso. Começou a acontecer um outro fluxo, que também é reconhecido na lei de imigração, que é a questão da reunião familiar. Quando eles já estão independentes, muitos já pedem para mandam dinheiro para a Venezuela para os parentes que ficaram voltarem. Foi assim que nós conhecemos um colega, advogado na Venezuela, que está aqui, não está trabalhando na área. Ele entrou com um pedido de revalidação do diploma. A gente sabe que depois ele vai ter que fazer o exame da ordem. Ele está nesse processo, está trabalhando em outra atividade. Mas foi muito boa a experiência que tivemos com ele. O doutor Bruno Batista recebeu ele na presidência, fez entrevista com ele. Foi bem bacana esse contato. E a gente vê também que, no caso da Venezuela, ele relatou, inclusive, que assim que começou a questão da cessação de direitos, o órgão que foi logo atacado é o que eles chamam lá do Colégio de Advogados, como se fosse uma ordem de advogados, né? Então, isso é permitido pela lei, que é a reunião das famílias, tá? Por uma questão de dignidade. Esse é o público que a gente tem aqui, que já está no mercado. A gente tem aqui aproximadamente quase 300 senegaleses, né, que vieram também, mas que já estão, a maioria já está independente, ressaltando o papel de doutor Altino, nessa causa, Altino Mulungu. E o que foi que começou a ser notado? Só começa a incomodar quando alguns indígenas venezuelanos são vistos nas ruas fazendo mendicância, expondo crianças. E quem são eles? Eles estavam nesse programa de interiorização do governo federal? Não. Eles chegaram aqui no estado espontaneamente, né? E nesse momento que ficou aquela insegurança, mas quem são, de onde estão vindo, o que eles querem, como vai ser isso, estão morando aonde? Nesse momento a gente contou também com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores do Recife, né? A presidente, vereadora Michele Collins, o vice-presidente, o vereador Ivan Moraes, conseguiram fazer uma reunião pública, a OAB participou, e conseguiu trazer em loco o cacique responsável pelo aquele grupo de 40 pessoas. Teve um impacto muito grande na mídia, porque eles ficaram apinhados em um pensionato, que não tinha muitas condições, no centro, na Rua da Glória, né, naquela parte mais antiga do Recife. E não tinham condições. E eles chegavam em mendicância para pagar o aluguel durante o mês.
Esse público é diferente, Léo. Por quê? Não é aquele público que veio já organizado, que foi triado, já disseram, vá para o Recife, porque lá tem uma instituição que recebe com crianças. Vá, porque eles foram distribuídos assim. Esse Cine, que eu posso disponibilizar também o link, explica bem direitinho a história de 4 famílias. Esse é um público diferente. É uma população indígena, de etnia Warau, ou Varal. O nome Warau vem exatamente que é ligado às águas. Eles viviam de pesca, de artesanato, né? E estavam em crise na Venezuela também. Então, eles vieram espontaneamente. Alguns dizem que vieram a pé, que foram passando de cidade em cidade. Provavelmente, no meio do caminho, deve ter tido alguma carona, algum frete, alguma coisa. Se bem que eles demoraram muito, tiveram um delay grande em relação a esses outros que chegaram, não é? Mas eles vieram experimentando as cidades. Na verdade, é uma característica deles também viver nessa migração deles. E eles têm uma consciência de grupo muito grande. É incrível, porque nessa primeira reunião eles deixaram bem claro que não aceitariam nenhuma vantagem que fosse individual, né? Eles só aceitariam as vantagens para o grupo. E trouxe certa preocupação que disseram, nós aqui somos 40, por exemplo, mas já tem amigos nossos vindo de lá em grupos de 60, né? E, de fato, nós chegamos a ter aqui uma população de quase 300 ao mesmo tempo, né? Eles se dividem em tribos que são submetidas à hierarquia direta do cacique, né? Eu estou falando assim, mas depois a gente marca outra live, que amanhã a gente vai ter um treinamento, vou falar do comitê também, com o Sebastian, que é da Acnu, e ele vai dar um treinamento para a gente, uma capacitação específica sobre isso, né? O vínculo familiar deles não é exatamente consanguíneo, é quase como uma família grega, né? Que o vínculo familiar eram até os agregados. Então, eles têm essa questão também de ser famílias imensas, porque eles não restringem, eles restringem aquele grupo, aquela comunidade. E eles se dividiram em 3 casas, não é? 2 dessas casas, e aí foi o que mais preocupou e foi brilhante o trabalho da Defensoria Pública da União e do Estado, a OAB sempre tentando acompanhar também, porque foram condenadas pela Defesa Civil do Recife, essas 2 casas. E a situação era extremamente insalubre, não é? Sem fornecimento de água, o esgoto não funcionava. Eles têm de costume dormir ou no chão ou dormir em redes, e eram aquelas crianças dormindo com aquele retorno de esgoto que se dava, né? Então estava uma situação seríssima, e as defensorias entraram com uma ação contra a Prefeitura do Recife, principalmente com o mote da questão da pandemia, não é? Porque eles chegaram em meados do 2º semestre aqui, e a gente já vinha tentando alguma coisa, e teve que ser tudo muito mais rápido por causa da questão da pandemia, né? Principalmente porque eles viviam de mendicância nas ruas. Então, qual foi o primeiro desafio, inclusive, da comissão? Seja trabalhando em equipe com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, seja compondo o comitê interinstitucional que nós temos no Estado, que cuida exatamente dessas questões, já vou falar um pouquinho dele. O papel da gente era tentar fazer essa ouvida, que não é uma ouvida fácil. Por quê? Não é só a barreira linguística. Além deles não falarem espanhol, a maioria só fala um dialeto próprio deles, não é? Então já tinha essa primeira barreira. A Caritas do Brasil, a Acnu, já produz material nesse dialeto deles, material ouvido, material escrito, para tentar que seja mais acessível. Então, nós tínhamos que ter um alcance deles, primeiro, regularização. Teve um mutirão no fim do ano para regularização de documento. Por quê? Como fica a questão dessas crianças que não tinham certidão de nascimento nem lá na Venezuela, e as crianças que nasceram no meio do caminho? Então houve um mutirão, o doutor Henrique foi um herói, Henrique da Fonte foi um herói nisso, de ir atrás e ligava para cartório, vamos pegar a declaração, porque eles nasciam na rua, não nasciam nem em hospital, né? Então, primeiro passo, regularizar a situação deles. Quando estávamos tentando resolver a questão da moradia, aí vem essa questão desse surto, não é? Então, através dessa ação, conseguiu-se uma liminar para que a Prefeitura do Recife fosse compelida a promover condições de moradia digna para essas pessoas, né? Hoje temos 3 tribos, uma delas não foi contemplada na ação porque está morando num local que não apresentou os mesmos riscos, não é o ideal, mas não apresentou os mesmos riscos dos outros.
E, através dessa ação, saiu a liminar, entraram com um agravo de instrumento para o TRF. O TRF manteve a liminar, mas aumentou o prazo. Antes era para cumprir, se eu não me engano, em 15 dias, aumentou para 60 dias. E a gente sabe que a pandemia não ia querer esperar, né? Então, participamos, apoiando as defensorias, de uma reunião que já foi online, por causa do risco de contágio, por causa do isolamento social, com membros do governo do estado, da Prefeitura do Recife, da Caritas do Brasil, as duas defensorias, Ministério Público, para tentar se chegar a um acordo. E, graças a Deus, o bom senso falou mais alto, chegou-se a esse acordo, de forma que a Prefeitura vai fornecer uma parte desses valores através do auxílio aluguel, né? Auxílio moradia nesse período, que vai ser capitaneado, isso tudo judicialmente, pela Caritas do Brasil, que inclusive está fazendo toda a gestão. O contrato vai ser no nome da Caritas, vai haver prestação de contas, e está fazendo, inclusive, uma campanha para isso, para a sociedade civil complementar esse valor do poder público, que não é suficiente, né? Então, hoje eles já estão em residência há uma semana, mais ou menos. Maravilha, Emília. É engraçado que você explicando, né, você fazendo, né, esse passo a passo, né, de toda a história, né, desde quando esses refugiados surgiram, né, aqui em Pernambuco, muita coisa vai se encaixando. E eu quero exemplificar. Quando esses indígenas, né, começaram a aparecer aqui em Recife, né, de uma forma mais específica, começaram a frequentar as ruas, né? Você explicou aí as razões. E muitos, né, foram pedir esmola em semáforos, né? Ou batendo no vidro dos carros, ou com algum tipo de cartaz, ou com filho, né, criança de colo, enfim. E aí, em conversas, né, de grupo do WhatsApp, de mesa de bar, de restaurante, né, se comentava: eita, Recife já está cheio de refugiados, quando, na verdade, pela sua explicação, não se encaixam como refugiados, né? Você deixou claro, né, que os refugiados chegavam aqui em Recife, mas já com o destino certo, né? Uma coisa planejada. E aí a gente vai começando também a imaginar a dificuldade, né, desses índios, né, desses indígenas venezuelanos, né, quando você, né, suspeita ou alerta de que, né, se fala que eles chegaram a pé. Tudo bem, né? A gente também imagina que no meio dessa caminhada houve uma carona, né? Houve um frete. Tomara, né? Tomara. Também não tem prova. A gente imagina que alguma alma boa aí, né, deu uma carona, enfim. E aí tentou encurtar aí o percurso deles. Então isso foi excepcional, essa sua explicação, porque para mim mesmo, né, eu agora vou ter, né, todo o suporte, todo o super dano para poder explicar, para poder tentar conversar, né, com amigos e amigas, né, para diferenciar a questão dessas tribos indígenas que aqui estão dos refugiados. E aí você falou aí de várias dificuldades enfrentadas por eles, que eu acredito, né, a gente sabe que, né, a população local já tem dificuldade, né, população, principalmente, sobretudo aquela de baixa renda, né, então imagine, né, esses índios, esses integrantes dessa tribo. E eu te pergunto, como é hoje, atualmente, né? Eu sei que eles têm aí estou imaginando, né, que eles devem ter um mínimo de direitos, mas como é que se encontra, né, dentro desse mínimo de direitos, como é que se encontra a questão do direito à saúde? Perfeita a sua pergunta. E tô contando como numa história, né, como um filme, que, se Deus quiser, vai ter um final feliz. No final, mais pra frente, a gente faz outra live para contar em que acabou, né? Foi conseguida essa liminar. Eles foram instalados em 2 casas que têm mais condições. As 2 são lá no bairro dos Coelhos, né? Nesse tempo todo, as doações, inclusive a OAB está capitaneando uma campanha de doação tanto para os senegaleses como para essa população varal. A dos senegaleses a ser entregue. Eu vou postar depois aqui da live, onde tem que entregar o convento, as irmãs do Convento da Glória, para até que as pessoas não se arrisquem de levar diretamente por causa do isolamento. Entrega-se lá no convento e ficou nesse assistencialismo, porque um problema, Léo, é a gente conseguir chegar até eles, porque existe uma questão cultural forte e nós não temos que aculturá-los, né? Nós não estamos aqui para catequizá-los, nós estamos aqui para respeitar as condições culturais deles, mas levando em consideração que eles têm que respeitar
a legislação brasileira, eles têm que conhecer. Para você ter ideia, Léo, eu fiquei desesperada na época do carnaval. Ali é o rabo do galo da madrugada, não é? O povo venezuelano tem uma cultura patriarcal muito exacerbada, né? Então, você imagina se tiver uma família venezuelana por curiosidade lá no meio do galo da madrugada e se tem um beijo forçado, não é? Então, nós fazíamos essa campanha. Gente, o carnaval daqui é violento. E esses costumes, né? A mesma coisa em relação ao coronavírus. Um ponto que foi importante foi, eles têm o costume, já em todos os lugares que vão, né, lá também na Venezuela, quando tinha essa circunstância, de mendicar expondo crianças. E nós, assim, o comitê como um todo, a ONG Visão Mundial tem um papel importantíssimo com as crianças também, além das aldeias infantis. Eles chegaram, o Unicef também, chegaram até eles explicando: aqui não pode expor crianças, senão vocês vão perder essas crianças, né? E teve que se falar assim. E eles ficaram preocupados, e eles deixavam as crianças sozinhas na rua e não sabiam que as crianças corriam risco de estar sozinhas na rua, né? Outra coisa que no começo do ano a gente participou de uma reunião também lá na comissão da Câmara. As crianças aqui têm que estar na escola, né? E até, para você ter ideia, passito, porque a gente tem que passar para o cacique ver se aquilo merece ser repassado para o resto do grupo. A mesma coisa, e ontem eu tive uma reunião online também, pelo Zoom, com uma representante da Secretaria de Saúde do Recife, também uma representante da Secretaria de Assistência Social e DPU e o resto dos membros do comitê, que foi feita lá, está ainda lá no YouTube da Câmara de Vereadores, né? Foi a reunião da Comissão de Direitos Humanos de lá. E elas relatavam isso. Uma das tribos, elas sequer podem entrar na casa. Como os médicos vão fazer a triagem, né? Então, existem todas essas barreiras que estão tentando ser quebradas para isso. Mas o primeiro passo foi conseguir a salubridade deles numa casa que pelo menos tenha encanamento, tenha água e seja ampla, porque o costume deles é ficar no chão. Não adianta uma casa que seja até muito arrumada alguma coisa e que a estrutura seja outra. Eles têm essa estrutura, né? Então, infelizmente, por questões processuais, que a gente sabe, recorre para ganhar um tempinho e vai e vem, enfim. Ainda estava em tempo hábil de ser cumprida, a liminar foi até antes, mas foi tarde demais. 2 dias, mais ou menos, na semana da mudança, a gente teve a notícia triste, foi no fim da semana passada, da morte de um indígena idoso, que chamavam de vovô. Era o avô do cacique, de um dos caciques. E quando se soube dessa morte, começou a correria, tal, vamos conseguir levar para o SVO. O secretário executivo Joelson do Estado, muito atuante, através de Wilma também, levaram e testaram, né? Só que a gente sabe que demora 2 a 3 dias. E ontem saiu a resposta oficial, mais temida de todas, que o idoso morreu sim de Covid. Covid, né? Nessa casa tem aproximadamente 40 pessoas que vivem grudadas, né? E que, inclusive, ontem foi sugerido pela Secretaria de Saúde que fosse feita uma campanha para doação de máscaras, porque as máscaras que a Secretaria de Saúde tem são máscaras profissionais, que são para os profissionais de saúde ou para os internados, que tem que estar trocando de tempo em tempo. E uma notícia boa, que eu vou dar de primeira mão também, Léo, é que na hora eu fui logo para pedir assistência, né, para a Caixa dos Advogados, porque eu soube que agora nós advogados, eu já recebi meu álcool gel. 2, né? E agora vamos receber também máscara, né? Entrega em casa, na maior comodidade. E o doutor Fernando, assim, generosamente disse que consegue, e ele vai separar, e a Caixa dos Advogados, já batendo palma aí para nossa amiga, maravilha, vai doar uma máscara para cada um deles, que são quase 200, não é? Então vamos doar lá na Secretaria de Saúde. Então, o que a gente está pedindo agora foi tudo muito recente. Assim que se mudaram, quer dizer, durante a mudança ele já estava doente, né? Então, o que a gente precisa definir, é isso que nós estamos cobrando do poder público, qual vai ser o fluxo de atendimento. Eles têm a barreira da língua. A gente já tinha uma parceria um pouco informal, mas já garantida com o Hospital Oswaldo Cruz, que é referência. Só que o hospital avisou, agora a gente só atende por encaminhamento. A DPU fez um ofício solicitando ao secretário de Saúde que essa
população específica não precisasse passar por uma UPA, por alguma outra clínica para ser encaminhada. Porque em cada local que ele chegar, ele vai ter aquela barreira da língua, aquela barreira cultural de se deixar examinar, por exemplo, né? Então, não foi respondido ainda. Nós estamos vendo o que fazer sobre isso. Mas hoje, eles têm recebido visitas, né, de conscientização, visitas. Nós solicitamos também que a casa... São 2 casas na mesma rua, Léo. Na Rua dos Prazeres, nos Coelhos. Uma é a casa 90, a outra é 190. O idoso faleceu na Rua 90. Só que eles têm muito contato. São tribos diferentes, caciques diferentes, mas estavam fazendo mudança na mesma época. Então, nós solicitamos a testagem, né? Mas só que a gente sabe que a testagem, pelo protocolo, é restrita aos profissionais de saúde e para quem já está assim, sintomático, não é? Aí uma coisa assim, que depois de muitos estudos a gente pode chegar à conclusão é que, nesse momento, e eu lembro aqui do meu professor de Direito Processual Inclusivo do mestrado, o professor Roberto Vanderlei, né, que é doutor em processo, ele deu uma disciplina que era Direito Processual Inclusivo. Então, no processo também, como processualista a gente tem que falar, a gente pode usar o processo em favor das minorias, né? Que são aquelas discriminações positivas que Habermas falava tanto, né? Então, dada essa... Eles não são só vulneráveis. Existe ainda uma barreira atitudinal, até dos pernambucanos, dos recifenses. Gente, quantos moradores de rua a gente tem em Recife? Mais de 4.000. Então, a gente não tem, para quem é de Recife, vai ter para eles. Gente, a gente tem que entender que existe os nossos moradores de rua que... Professora Carolina Valença luta muito bem como presidente da Comissão de Advocacia Popular, por isso, com todo o mérito, mas eles são vulneráveis. A gente está falando de pessoas, mais ou menos na mesma circunstância, que saíram fugidos. O refúgio é isso, eles não saíram para passear, vou morar no Brasil porque é mais bonito, o clima é melhor. Não, eles saíram fugidos porque estão tendo grave ameaça de direitos humanos. Então, isso torna eles hiper vulneráveis, não é? Mais vulneráveis ainda, os venezuelanos já são hipervulneráveis, mas essa questão dessa população indígena, né? Então, com isso, nós estamos levantando a tese de que esse protocolo pode ser excepcionado pela questão inclusiva, da medida afirmativa em favor deles, que é exatamente aquela desigualdade que vai ser usada para tentar corrigir o que, na realidade, é desigual socialmente. Entendi. Quero registrar... Collins, entrando agora da comissão. Isso. Quero registrar a nossa audiência qualificada, Emília, né? Obviamente por conta da convidada de hoje, que é você, e aí registrar a presença, né, da querida amiga, da conselheira estadual da Pernambucana, Flavinha Guerra. Um beijo, Flavinha. Minha vice-presidente na Comissão de Refugiados. Olha aí, nossa vice-presidente. Mandar também um abraço para o querido amigo José Luiz, que ontem esteve aqui conosco, também conselheiro estadual e presidente da Comissão de Fiscalização. Um abraço, Zé. Mandar aqui também um beijo especial, né, para a professora Cássia Farias. Um beijo, Cássia. E aí, né, eu, em nome dela, eu saúdo todos os professores e professoras que estão, né, nos acompanhando nessa live, né? Quero também mandar um abraço especial para o querido amigo, né, Felipe Guerra. Guerrinha, um abraço. Guerra, que é conselheiro estadual também aqui da nossa Pernambucana. Mandar também um abraço aí para o ex-aluno, que hoje, né, já é um excelente advogado, sempre nos acompanha aqui, Técio Teles. Em nome dele aí, eu também saúdo todos os meus ex-alunos que se tornaram advogados e advogadas. E também mandar um abraço e uma saudação para a nossa vereadora Michele Collins, né, que nos acompanha, que você, inclusive, registrou, né, o trabalho que ela desenvolve, né, na Câmara de Vereadores aqui da cidade do Recife. E, Emília, você já falou, acho que em algumas passagens, acho que umas 4 ou 5 vezes, sobre esse comitê interinstitucional. Você poderia nos explicar o que é esse comitê, quem faz parte desse comitê, para que serve esse comitê? Posso, vou pegar uma fila aqui, comitê, tá certo? Comitê Interinstitucional de Promoção dos Direitos da Pessoa em Situação de Imigração, Refúgio e Apátrida de Pernambuco, tá? Quando a comissão foi formada, eu soube da existência do comitê através de uma secretaria de Estado, porque eu fui cobrar algumas medidas de uma secretaria de Estado e fui informada que existia esse comitê, fui convidada, inclusive, para fazer parte, né?
Esse comitê, Léo, eu digo que é um momento áureo da democracia. É tudo aquilo que a gente estuda, né, no livro de Bobbio sobre sociedade civil, né, é a junção perfeita do poder público com a iniciativa privada. Por que eu digo isso? Porque no comitê nós temos representantes de secretarias municipais do Recife, Secretaria Municipal de Igaraçu, Secretaria Municipal de Carpina, secretarias de Estado, com destaque do secretário executivo, doutor Joelson e Wilma, né? E dentro desses órgãos públicos, nós muitas vezes podemos já negociar ali no comitê, né? A Defensoria Pública da União, um papel fundamental, doutor André Carneiro Leão, Defensoria Pública do Estado, doutor Henrique da Fonte, temos ainda Débora Tito, destaque total, trazendo oportunidades, Ministério Público do Trabalho, doutora Carol Guzmão, colega de turma do nosso presidente no Ministério Público Federal, né? Doutora Dalva, do Ministério Público do Estado, doutor Marco Aurélio, do Ministério. Se tiver mais alguém do comitê, por favor, se identifique para eu não cometer gafe. Falando agora da sociedade civil, né? E muitas ONGs, nós temos também o Grupo Migra da Universidade Federal, temos doutor Manuel, professor Manuel, da Universidade Católica de Pernambuco, do Humanitas, Caritas do Brasil, muito bem representado, e tem destaque um colega nosso que é venezuelano, ele é psicólogo venezuelano, e ele consegue fazer muito essa ponte, tanto com os beneficiários que vieram pelos programas de interiorização, como com os varal, né? Assim, ele tem um acesso incrível, com toda a sensibilidade necessária e competência nesse momento. E temos ainda a Visão Mundial, aldeias infantis. Peço perdão se estou esquecendo, mas assim, é um grupo muito grande e aconteceu um momento bem interessante. Tem a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que eu já citei muito aqui, que tem um papel fundamental também. E aconteceu uma coisa muito interessante, Léo. O comitê se reúne pelo menos uma vez por mês, e as reuniões eram sempre presenciais. O Conselho Regional Estadual de Psicologia, professora Concita, e essas reuniões sempre eram em alguma sede. Já tivemos 2 vezes na UAB, né, com a presença do nosso presidente em uma delas, e foi interessante que marcamos para perto do Carnaval, antes de estourar a pandemia, uma reunião na UAB. E quem conhece, quem é das comissões, o Cavani está aí também, Michel Cavani. Então, quem conhece sabe que nós temos uma sala grande, a sala maior da reunião das comissões. Eu acho que cabe umas 20, 30 pessoas na mesa, né? E eu marquei para lá, porque vários colegas do comitê iam receber, e marquei para as 9 horas. E eu lembro que quando eu já estava saindo de casa, telefonaram para mim, da coordenação das comissões, Amanda, né? Quem é de comissão ama aquelas meninas. E ela disse, olha, doutora, é porque o prédio abre a partir de 9 horas, tá? Já tem alguém, mas é porque tem um grupo grande lhe esperando aqui e a gente não está conseguindo se comunicar direito com eles. Aí eu disse, olha, Amanda, a gente marcou para as 9 horas, mas já que é alguém do comitê, por favor, peça para receber, veja se os seguranças já furando, viu? Eu estou confessando um crime. Logo a Léo, meu Deus. E eu disse, acolha, tal. Ela disse, tá, mas a gente não tá conseguindo falar direito. Eu disse, pergunte os nomes. Aí eu disse, eu não sei, mas eles estão vestidos de índio, né? Estão com cocá e tal. E eu achei isso um momento áureo também da nossa OAB, que é a Casa da Cidadania também, não é? Perfeito. E fui voando, cheguei, vamos tomar café naquela nossa maquininha maravilhosa de café, que eu já tô morrendo de saudade, louca que acabe esse isolamento para voltar a tomar só o café da OAB, né? Então, recebemos, foram os membros e foram os 3 caciques, né? Inesperadamente souberam que ia acontecer isso, foram. E teve um depoimento que eu preciso registrar aqui, que eu fiquei extremamente envergonhada, uma vergonha alheia de atitudes nossas, assim, do cotidiano. Isso é bom, como está tendo um público bom, é interessante saberem. Quando na fala de um deles, né? Ele levantou, se eu não me lembro, foi o cacique Santos, que estava paramentado, com a roupa social, claro, mas com cocá e com todo orgulho, e disse... E isso é um sentimento comum nos venezuelanos. Eles são extremamente apaixonados pelo país deles. Extremamente. E eles querem só que passe isso que está acontecendo, essa crise, para voltar, não é? Bom. Ou seja, eles não saíram revoltados, vamos fazer turismo em outro lugar. Não, eles são apaixonados.
e ele fez uma fala que eu quero usar até como sensibilização para quem está ouvindo aqui, assistindo, no sentido de que ele disse: o nosso país é lindo, o Brasil é bonito, mas o nosso país é mais bonito. Nossas praias são melhores, nossos animais, nossa flora. E foi falando, e nós vamos voltar para lá. O que nós estamos pedindo que vocês façam agora é nos acolherem enquanto nós precisamos. E eu me comprometo aqui, como líder da minha tribo tal, a receber você, quando tudo isso passar, receber vocês de volta lá na Venezuela, para vocês conhecerem e nós podermos retribuir o que vocês estão fazendo aqui. Porque quando nós estamos no sinal, quando nossas mulheres e crianças estão no sinal pedindo esmola para o sustento próprio, cada um que baixa o vidro e que vem com toda aquela curiosidade, em outras palavras, atacando com aquela curiosidade: o que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão de onde? E não trabalham, não? Tem comida na Venezuela, não? Né? Aí eles disseram: a gente entende, a gente pode até fingir que não entende porque a gente está precisando receber aquilo para o sustento, mas a gente entende e a gente sofre com aquilo porque a gente está longe do nosso país e não é por opção, né? Então eu fiquei com uma vergonha alheia tremenda, gente. Ninguém sabe quando vai precisar, tomara que não, mas ninguém sabe quando vai estar nessa situação de refúgio, né? São crises que acontecem, até ecológicas, podem acontecer, naturais, e a pessoa entra num estado desse. Então, eu achei que foi uma fala bem comovente e, realmente, no momento, eles estão numa situação extremamente vulnerável, porque ninguém sabe quantos já estão contaminados ou não. Nós estamos aí nessa luta com a Secretaria de Saúde, pedindo essa interpretação inclusiva do direito para ampliar a testagem, pedindo também a determinação de um fluxo diferenciado que a legislação internacional permite, esse fluxo, e pedindo o básico, Léo, porque, por exemplo, há muitos não têm o cartão do SUS, só atende com o cartão do SUS. Muitos não têm o cartão do SUS, sabe por quê? Porque não tem CPF, porque não tem certidão de nascimento, e daí vai. Por mais que as defensorias estejam lutando, alguns casos são mais complicados. Claro que numa urgência, e todos devem saber, tem muitos advogados aqui, numa urgência não pode se exigir o cartão do SUS, se chegarem numa situação periclitante. É mais para tratamentos que sejam eletivos, tá? O fato de estarem dentro do Brasil já os tornam dignos, tem diferença de brasileiros natos e estrangeiros, não é? Imagina um migrante não nacional. Então, eles são, sim, dignos de atendimento na rede do SUS. Emília, aproveitando essa tua fala, duas coisas. Né? E antes de registrar, eu quero também aqui mandar um abraço para o doutor Antônio Campos, presidente da Fundagem, que está aqui nos acompanhando. Você falou aí da questão aí da reunião e citou aí a presença, né, dos índios, aí, dos caciques, e você citou uma frase que eu gosto muito de dizer, muito mesmo, né, quando eu estou dirigindo ou palestrando em algum evento na OAB. A OAB não é apenas a casa de advocacia, a OAB também é a casa da cidadania. Né? E você foi perfeita quando você, né, os acolheu, porque é isso, essa é a função da OAB. Né? Essa é a função da OAB, a OAB é a casa da cidadania. E aí, quando você citou a questão aí do semáforo, né, quando, né, alguém baixou o vidro tal, para falar e perguntou: não tem comida lá, enfim. Aí me veio aqui uma dúvida. Nós acompanhamos, né, e por telejornais, né, jornal impresso, enfim, que em alguns estados da região norte, em algum momento houve um conflito, né, provocado, pelo menos é o que, né, se presume, é o que se chega nas informações, provocado por algumas pessoas, né, da população brasileira, tentando expulsar, né, refugiados ou enfim, né, ou até mesmo índios que se encontram ainda em alguns estados da região norte. Então tivemos, né, infelizmente, cenas de violência, né, inclusive tentando atear fogo, enfim. E aqui em Pernambuco, temos algum registro disso ou não há nenhum tipo de registro de ato de violência praticado ou contra algum refugiado ou até mesmo contra, né, essa tribo indígena?
Olha, graças a Deus disso a gente não sofre ainda, né? Nós tivemos um caso muito pontual, um caso de uma venezuelana que veio no processo de interiorização, quer dizer, ela é urbana, que sofreu violência por parte de um brasileiro, mas foi uma questão pontual que, inclusive, a comissão disponibilizou um advogado que acompanhou ela na delegacia de Porto de Galinha, Cabo, se eu não me engano, e está ainda triando essa situação, né? Mas, assim, violência de ódio, não, né? De tirar. E por isso que eu sempre repito, não é uma caridade que você está fazendo de respeitar ou acolher esse público, né? O Brasil é obrigado a isso, né? E eles estando aqui, eles têm os mesmos direitos, talvez, dependendo da interpretação, inclusive, eles têm até mais direitos do que quem está aqui por causa da hipervulnerabilidade. Então, não temos registros, espero que essa vergonha alheia a gente não tenha. Registrar a professora até hoje, a coordenadora lá em Campo Grande, o Michel, o professor Ulisses, o professor Marcelo Ribeiro, nosso amigo do processo civil. Isso, né? Marcelo figura. Ô, Emília, a gente já infelizmente, a gente já começa a se encaminhar para o final. Senão a gente vai ser já derrubado aqui pelo Instagram. E aí eu quero aproveitar esses minutos finais, né? Você falou e citou a questão do auxílio que a nossa Caixa da Assistência de Pernambuco, a nossa CAAP, a querida CAAP, né, vai prestar aí aos refugiados, né, ou essa tribo indígena, enfim, né, cedendo, né, máscaras. E eu te pergunto, a comissão, ela tem algum canal, ela tem alguma campanha, né, de doação? Quem estiver aqui, né, nos assistindo, né, ou conhecer alguém que possa doar, existe algum canal para doação? Existe sim. Hoje nós estamos em parceria com a comissão, mais uma parceria, a gente já fez campanha de Natal, com a Comissão de Assistência Social, doutora Ana Luísa Duarte, super solícita. Hoje nós já estamos eu vou postar no meu perfil, eu vou pedir também licença para postar nos stories do Pé de Vista, já pedindo a Marco, Renata, Léo. Autorizado já. Doação, uma ótima causa, olha aí, adeptos. Então, é uma campanha de doação de alimentos não perecíveis e de produtos de limpeza, que é essencial nesse momento agora. Agora, para evitar o contato direto, ou até você sair de casa, o endereço para entrega, no caso dessa população, é o convento da Rua da Glória, tá? De lá, elas já encaminham e fazem toda a checagem. Nós íamos começar uma campanha para doação dessas máscaras artesanais de tecido, que são reutilizáveis. Nós conseguimos da CAAP quase 200, que vai dar uma para cada um. Mas quem também quiser levar até o Convento da Glória, é ótimo, porque a gente sabe que tem que estar trocando, né? Registrando também Sheila, minha aluna querida do meu curso lá de São Paulo, que está sempre nas lives. Então é isso, Léo. A gente tem uma lição de empatia, porque literalmente ninguém sabe quando entra num estado desse. Olha aí, só de forma rápida, Rafaela Carrilho está dizendo que quem não puder levar, é só avisar que ela, né, dá um jeito de buscar e levar no convento. É uma membro super efetiva, uma membra super efetiva da nossa comissão, já fez esse trabalho. Eu estou super bem assessorada, quero dar um beijo especial em cada um da equipe da comissão, viu? Então, de parabéns. E do comitê. Ah, ótimo. Olha, amiga, eu quero, né, em nome do Pé de Vista, agradecer, tá, a essa oportunidade, agradecer, né, a sua participação, né, a nossa audiência foi super qualificada, os comentários demonstram, né, o nível de excelência, né, como foi bom, né, esse bate-papo, como foi bom essas informações que você, né, nos repassou. Então, eu quero agradecer. Tá? E ao mesmo tempo, né, antes de passar para você, para que você possa se despedir, eu quero já convidar todos, né, todos os amigos que estão aqui nos acompanham, todas as advogadas, né, estudantes, enfim. Amanhã, às 16h30, nós estaremos aqui recebendo o advogado Carlos Barros, que ele vai tratar, amanhã vai pegar fogo aqui, que ele vai tratar aí dessa situação atual do nosso atual presidente da República, né, e nosso ex-ministro aí, né, o Sérgio Moro, ele vai tratar aqui de algumas questões que envolveram aí, eu estou envolvendo esse embate entre eles. Então você tem agora, amiga, 1 minuto e meio para se despedir. Então tem que começar pelo meu filho, que é o meu já lhe dou aqui já lhe mando um beijo e está com você a palavra. Meu filho, assistente de live, que está comentando todas, José Duval.
Luzia Rabelo, minha amiga advogada brilhante em São Paulo, tributarista, do Veja, falei aqui. Agradecer. Dani Janguier, está no meu projeto, grande negociadora de Harvard. E amanhã eu quero convidar também no meu perfil, 11 horas, eu tenho uma comidinha bem gostosa que o professor Mozart Borba vai preparar com a gente, tá bom? Gente, sigam a gente pelas redes sociais, seja o Pé de Vista, seja o perfil pessoal, e entrem sempre nas páginas da OAB, que todas as nossas campanhas, nossos resultados estão lá, OAB, CAAP, ESA, tá bom? Dar um beijo grande e agradecer a atenção de vocês, dizer que eu estou disponível também, quem quiser falar alguma coisa no direct, Pé de Vista, show, Léo. Obrigada. Amiga, muito obrigado. Um beijo carinhoso, um beijo a todas, um abraço a todos. Fiquem com Deus, fiquem em casa, né? E boa semana. Tchau, tchau. Beijo.